bem? Nós vamos hoje ver um caso clínico com exodontia do dente 32. O incisivo lateral inferior esquerdo. O caso clínico foi muito interessante devido à decisão que foi tomada. Porque o paciente, aqui do sexo masculino, com 11 anos e 11 meses, ele já veio ao meu consultório já com o aparelho. E ele já estava há algum tempo usando o aparelho, e vejam que os dentes estavam bastante apinhados ainda. E a dúvida era com relação à extração ou não de um dente inferior, que no caso era o dente 32. Aqui a radiografia do início do tratamento, a panorâmica, e aqui está o dente que fazia com que este caso andasse assim por muito tempo sem resolver. Então ficou a dúvida da extração ou não desse dente, por se tratar de um dente anterior. Muito bem, gente. Analisando o caso clinicamente, o que eu pude observar foi que este dente não teria a necessidade de colocá-lo no lugar, porque não está havendo um problema de falta de estética por ausência desse dente. Se nós fôssemos colocar esse dente na posição, qual seria a conduta? Se fosse ter que extrair algum outro dente, que já está bem posicionado, não é o caso. Outra forma seria fazer um desgaste seletivo, um stripping, e posteriormente a colocação de uma mola de secção aberta de nitinol para abrir o espaço aqui entre o canino e o 31. Mas também teria que ser um desgaste muito grande, e com a força da mola, o que queria ocasionar? Ocasionar um maior apinhamento nessa região, que a gente teria que depois entrar novamente com stripping, e talvez não tivesse nenhum sucesso nesse tipo de tratamento. Então, olhando clinicamente o caso, eu achei que a solução era a exodontia desse dente, a extração do dente 32. E foi o que foi feito. Mostrei para o pai, para a mãe, expliquei que o fato de extrair esse dente já iria haver uma modificação bastante grande aqui no paciente. Porque esse dente, a posição dele ectópica, provoca assim uma má impressão. Mas, fazendo a sua extração, a coisa parece que muda muito, como realmente mudou. Está aqui uma vista anterior, lateral esquerda, direita, uma vista superior, onde tem aqui um incisivo lateral também bem por palatino, e aqui na porção inferior nós temos aqui o 32 mal localizado, sem condições de nós colocarmos esse dente na posição. Então, foi feita a extração desse dente. Então, nós temos aqui já a colocação do aparelho. Então, eu coloquei aqui já um fio 16, uma mola de secção aberta, para abrir espaço para colocar esse dente aqui, esse lateral, na posição. Então aqui está a mola fazendo esforço, abrindo espaço para o incisivo lateral superior. E aqui nós temos o dente que foi extraído. Então vejam que com a extração do 32,
olha aqui a mudança que já houve. Então, na realidade, gente, esse dente ele não estava fazendo falta aqui na estética do paciente, porque extraindo esse dente e olhando-se esta dentição, não dá nem para perceber que foi extraído aqui um incisivo lateral, não é verdade? E depois feito aqui o alinhamento, o nivelamento, aí melhora mais ainda. Então, dando continuidade ao tratamento, nós estamos vendo aqui então a mola de secção aberta, já abrindo um espaço suficiente para esse dente começar a vestibularizar. Então veja aqui o espaço, ainda faltaria um pouquinho mais para a gente abrir. Olha aqui a mola de secção aberta, fazendo com que o dente 22 tenha fácil acesso para a vestibular. Aqui nós estamos vendo uma vista anterior, foi removida a mola e colocado um fio de nitinol 12. Então está aqui o fio colocado. Esse fio é um fio bastante flexível, então ele vai buscar o dente lá por palatino e já começa a trazer o dente para a vestibular. Então uma vista aqui superior, veja aqui o dente, ele vai aqui caminhando para a vestibular, aqui praticamente alinhado e nivelado. Veja que o dente ele chegou bem próximo aqui da sua posição. Mesmo assim, houve a necessidade da gente colocar mais uma vez aqui a mola para forçar esse espaço a abrir mais um pouquinho. Aí depois a gente coloca o dente na posição usando um elastique corrente. Então a gente prende o elastique aqui, um elo aqui, outro elo aqui, e o dente ele vestibulariza. Então aqui ele já está na sua posição. E inferiormente, vocês estão vendo aqui, olha, o alinhamento e nivelamento já da arcada inferior. Aqui uma vista mais aproximada da mola de secção aberta. Aqui ela já abriu espaço suficiente para o dente vestibularizar. Para quem está iniciando um tratamento desse tipo, vejam que o profissional ele pode achar estranho que essa gengiva ela fica um pouco edemaciada. Realmente ela fica um pouco edemaciada porque força um pouco o periodonto nessa região. É a força da mola, é a força do elástico, é a força do fio. Então isso acontece realmente. Só que depois que cessa todas essas forças, então aí volta ao normal a gengiva. Aqui já uma fase de alinhamento e nivelamento, tanto superior como inferior. O dente já posicionado. Aqui uma vista lado direito, lateral, lado esquerdo. Uma vista anterior por palatino. E aqui uma vista por lingual. Vejo que o dente que foi extraído nem parece que tinha dente aí. Aqui o término do tratamento. Então a gente pode observar aqui uma vista superior, como estava anteriormente, e aqui a vista inferior no início desse tratamento. Veja aqui o 32 mal posicionado, o 22 também. Veja que aqui o canino tinha ocupado o espaço aqui do lateral do 22, então houve a necessidade de primeiro puxar esse canino com elastique, para depois a gente colocar aqui uma mola de secção aberta para posicionar então o 22 corretamente. Aqui no final, veja aqui uma vista lateral direita, uma vista anterior e aqui uma vista do lado esquerdo. Uma vista superior, veja que o lateral está bem posicionado e inferiormente aqui já corrigido. O paciente já está aqui com 3x3,
contenção inferior. Então aqui novamente uma nova figura, mostrando então já o caso encerrado, aqui antes, uma visão mais aproximada, e aqui no final do tratamento. Então nós temos aqui nosso paciente, já usando aqui a contenção superior, que é a placa de Hawley, e a inferior, que é o 3x3. A placa de Hawley, o tempo de uso é de 1 ano e meio. Durante um ano ele usa 24 horas e os outros 6 meses ele usa 12 horas. Aí ele escolhe de dia ou à noite. Aqui uma vista superior, mostrando aqui a placa. Veja aqui o arco vestibular, grampo de Adams, grampo auxiliar. Aqui uma vista lateral esquerda e aqui uma vista inferior, mostrando então o 3x3. E com isto a gente encerra então esse tratamento. E a gente, quando se depara com um paciente cujo incisivo inferior ou mesmo superior, se tiver muito mal posicionado, uma posição muito ectópica, e que não vai haver problema na estética do paciente, a solução então é a exodontia.